Opinião Pernambuco está de volta com o tema perda da audição. Participam Erideise Gurgel, otorrinolaringologista e coordenadora do curso de medicina da Unicap. Cristiane Zilbermintz, audiologista e professora do curso de fonoaudiologia da Unicap. Paulo Freitas Barros, psicólogo e professor de fonoaudiologia também da Universidade Católica de Pernambuco. E vocês viram aí que os nomes não são nada fáceis de se pronunciar. Eu, como uma fonoaudióloga, aqui do meu lado, audiologista, enfim, um otorrino, tenho que me policiar. Mas no bloco anterior, a gente tinha levantado a questão da importância da audiometria, ou seja, você fazer diagnósticos para detectar problemas de audição. A partir de que idade a gente deve fazer isso, doutora Erideise? Existe a audiometria infantil, que ela pode ser feita antes dos 7 anos, e a audiometria tonal infantil, realmente a criança precisa ter uns 2 a 3 anos para você ter um diagnóstico melhor, mais preciso. Mas existem exames instrumentais, que até no bebezinho já te dão a noção, né, que a audiometria condicionada e os exames instrumentais dessa audição ou não. E não esquecer também que se a mãe não fez a autoemissão, mas ela deve observar o seu bebê e ver sinais essenciais, como, por exemplo, aquele bebezinho que não se assusta com um ruído grande, não pisca, teve uma buzina, uma batida, uma pancada, alguém coloca um som alto, uma campainha que toca e aquela criança, ela não se mexe, ela não se incomoda com aquilo. Então, isso é um sinal indireto de uma provável aí perda auditiva. Então, a mãe não fez o teste da orelhinha, a gente pede que ela procure realmente os postos, né, e as unidades para fazer uma avaliação. É muito importante que a criança que tem uma perda auditiva, ela tenha o seu diagnóstico ainda bebê, antes de 1 ano de idade. Mas se isso não puder acontecer, até os 2 anos de idade. E qual o melhor sinal que a gente tem? A criança indo para a escola. Aquela criança que não se comunica, que não fala. Chegou aos 2 anos de idade, estava no berçário, está agora na escola e continua sem emitir sons. Então, essa criança ela precisa, o mais precocemente possível, procurar o pediatra do posto e o otorrinolaringologista e fazer, então, os testes audiológicos. E aí a necessidade da proximidade entre a família e a escola, né? A família fazer esse e a acompanhamento. escola, a creche, que são os primeiros a ter o contato com essa criança. Então, é muito importante. A escola, ela é um divisor de águas aí nesse diagnóstico e nesse momento. Muitas pessoas, às vezes, entram em dúvida se devem ou não tirar o cerume do ouvido. Né? Algumas pessoas acham que é sujeira, outras acham que não deve tirar, né? Pelo fato de que ele faz parte da própria composição mesmo do aparelho auditivo, né? E aí tem uma pergunta aqui no tablet do Ivan, que ele pergunta sobre o cotonete. Né? E aí, usar ou não usar o cotonete? Tirar ou não tirar esse cerume? Vamos seguindo ali, depois se quiser complementar, complementa também, tá, doutora Erideise? Mas vamos começar com a doutora Cristiane. Nós brincamos muito na clínica e sempre falamos assim, a gente tem que limpar o ouvido com o cotovelo. Ou seja, na verdade, o cerume é uma proteção. Não é? Então, claro que o otorrinolaringologista vai examinar o paciente em caso de excesso, vai definir a melhor conduta, se vai fazer uma remoção, que é a famosa lavagem, não é? Que as pessoas falam tanto, precisa lavar o ouvido, que é nada mais do que remover a cera. Mas a gente não recomenda o uso de cotonete de forma alguma. Inclusive, assim, muito boa pergunta, porque, inclusive, nos bebês e nas crianças, os pais já querem usar cotonete. Eu recebo muitos bebês assim, e as mães perguntam muito, já posso passar o cotonete no ouvidinho dele? Então, assim, não usar cotonete de forma alguma, não há necessidade. E depois do banho do bebê ou da criança, enxugar a orelhinha com a própria toalha de banho, ou uma toalhinha de fralda, que ela é mais fininha, mais delicada, mas realmente, cotonete a gente não recomenda. Tem pessoas que levam essa cultura do cotonete até para a terceira idade, não é, doutor Paulo? Olha, pode perguntar, todo audiologista, todo otorrino, você já viu algum ouvido perfurado com cotonete? Todos vão dizer, já. Um dia desse, uma senhora estava
né, fazendo aquela coisa errada, lá dentro, coçando. O telefone tocou, ela esqueceu, alô, quando colocou o telefone, empurrou o cotonete. Quer dizer, traumatismos desnecessários, tá certo, que a gente pode evitar. O que é importante? A gente até compara. Bem grosseiramente, a gente pergunta, você já viu o mel de abelha ficar podre, estragar? Não, por quê? Porque a cera da abelha não deixa. A nossa também, ela é protetora. Então as pessoas vão entendendo, então é importante, né? Limpar eu limpo o nariz, mas lá dentro não. Se quiser limpar por fora, as dobrinhas pode, mas lá dentro, pessoal, é risco você colocar qualquer coisa. Não só o cotonete, mas chave, palito de dente, cabo de pente, a gente escuta tanto. Tem caso de chave também, né? Prego, já tinha um paciente que tinha um prego particular dele, carregava e fazia isso. Então, nada dentro do ouvido, pessoal, Grampo por favor. de cabelo, né? Grampo de cabelo, as mulheres aí porque vai adoram. traumatizar, o contato também vai estimular maior produção de cera, vai tirar essa proteção, vai deixar de impermeabilizar, ou seja, qual é a vantagem? Só a empresa que vende cotonete, mas para a saúde da gente, não. A empresa que vende cotonete que anuncia naquele horário da publicidade, onde as emissoras aumentam o volume, né? Casou tudo aí. Doutora Eridez. Só um detalhe, o cotonete, quando ele surgiu, ele não foi para limpeza de ouvido, ele era para limpeza de cavidades, inclusive fossas nasais, para tirar as secreções do nariz da criança. Então, só um detalhe. Mas eu lembro que naquela época, lá atrás, surgiu uma publicidade que tinha um desenhozinho animado, né? Um homenzinho que pegava e colocava aqui, que ia de um lado para o outro do ouvido. E esse tipo de coisa acaba estimulando as pessoas. Acaba. E assim, a composição da rolha de cerumen, ou do cerumen em geral, ela é interessante. Ela é produzida pelo quê? Pelas células e glândulas ceruminosas e sebáceas, e não sudoríparas. O que é isso? A composição dela é com aminoácidos e sebo, para a proteção do ouvido. Então, a natureza é tão sábia que você não sua dentro do ouvido. Para quê? Para não ir líquido para lá. E se você tira essa proteção e essa cera, até o próprio chuveiro pode trazer uma água contaminada e lhe dar uma otite externa, que é tão dolorosa. E o nadador, sobretudo, ele tem que ter esse cuidado de ter, sim, essa proteção, que é a cera. Doutora Cristiane, quando a pessoa diz, fulano tem ouvido de tuberculose, o que quer dizer isso? Eu vou passar esse detalhe para o meu mestre, professor Paulo. Normalmente, quando você está muito catarro, as vias auditivas, a gente tem até um modelo aqui para mostrar, certo? Pode falar. Porque, como era da natureza sábia, né? O nosso bom Deus, quando inventou isso aqui, realmente ele é um engenheiro fantástico, né? Então, para equilibrar as pressões, para poder o tímpano se mexer, tem que vir ar por dentro da garganta e por fora, né? Então, se você tem essa área aqui cheia de catarro, você vai ficar um pouco surdo, mas você vai se ouvir muito, você escuta tudo, certo? Se a doença da surdez for em outra parte da cóclea, é aquela pessoa que fala alto. Não, é porque ela não se escuta, né? Então, geralmente, quem está cheio de catarro se escuta muito. Quem tem uma perda viral ou no nervo, ele não vai se escutar direito. É aquela pessoa que fica falando alto e as pessoas pedindo para ela baixar a voz. Daí vem essa brincadeira, né? Ouvido tuberculoso. Pois é, que as pessoas usam muito, né? Tem uma pessoa aqui, ela fala que se chama Marcelo Amaral, é estudante de medicina na Unicap e parabeniza o programa e gostaria de que fossem abordados os aparelhos auditivos e o implante coclear. Certo. Pronto, agora é a especialista. Então, bom, o implante coclear é uma tecnologia, não é, para o tratamento das perdas auditivas que são neurosensoriais ou sensorineurais, principalmente que acometem a cóclea, não é? Que é exatamente esse órgão da audição que nós falamos tanto, que dentro estão as células nervosas auditivas. Então, quando essas células são acometidas por alguma lesão, por exemplo, uma meningite ou uma rubéola, né, que é uma infecção materna, então existe a surdez e ela é de grau profundo. Então, os aparelhos de surdez convencionais, que são esses aqui, já não vão mais solucionar o problema, porque não vão ter potência de amplificar o som de forma a que esse som seja enviado através das vias auditivas e chegue até o cérebro para a pessoa compreender o que está ouvindo. E aí, esses aparelhos não são mais utilizados e a gente vai aplicar, não é,
o cirurgião otorrino vai colocar esse chipzinho aqui, não é? Que a professora Erideise já havia comentado, que é a parte interna do implante coclear, não é? Então, existe uma cirurgia específica para isso. E esse material aqui ele é biocompatível, ou seja, não tem um risco de rejeição. Ele é feito de titânio e silicone. E após a colocação desse chip, não é? Então essa parte aqui vai ficar embaixo da pele, aqui atrás da orelha, e essa outra partezinha mais fininha vai entrar na cóclea, exatamente para substituir a função dessas células que estão danificadas ou já não existem mais. Então, após 30 dias da cirurgia, não é? A gente vai acoplar a unidade externa, não é? E através desse imazinho, ó, ele vai ser colocado aqui atrás da orelha, não é? E vai levar o som do ambiente para dentro desse caracol e com o objetivo de estimular o nervo da audição, que fica exatamente aqui atrás da cóclea. Então, essa é a tecnologia realmente mais utilizada no mundo inteiro para bebês a partir de 6 meses de vida, não é? Adultos e idosos também, quer dizer, ela contempla toda a população. Inclusive, ela é disponibilizada pelo SUS também. Doutora Erideise, algumas pessoas elas são submetidas a trabalhos insalubres, às vezes dentro de fábrica, ouvindo durante todo o dia sons com muita intensidade, né, de máquinas. A senhora chegou a falar no motoqueiro também, né? Você tem um motoqueiro, um motoboy, por exemplo, que passa o dia naquela motocicleta. A nossa legislação trabalhista e os órgãos de fiscalização, de controle dessas questões, eles têm se posicionado corretamente ou tem havido negligência em relação a isso que seria um direito do trabalhador, ou seja, não ser submetido a esse tipo de som exagerado? Primeiro a gente precisa dizer o seguinte, esses sons exagerados que levam à perda auditiva, então isso é chamado de perda auditiva induzida por ruído. Isso, desde a década de 70, como leva à surdez do trabalhador, ela leva a uma indenização por uma perda sensorial definitiva aí na sua vida. E isso fez com que realmente a legislação se preocupasse com isso, sim. Então, atualmente, a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, ela tem uma área que se dedica à saúde do trabalhador, à saúde auditiva. Isso evoluiu muito. E as empresas, dependendo do ruído que elas submetem os seus trabalhadores, ela tem que ter um programa de proteção auditiva. Além dos equipamentos de proteção individual, tem que haver todo um tratamento das áreas de ruído. Acompanhamento também? Acompanhamento periódico, audiometrias, onde os profissionais, além do médico do trabalho e do otorrinolaringologista e do perito, que tem que avaliar anualmente, né, os trabalhadores, eles são submetidos, sim, periodicamente a exames audiométricos nesse ambiente do trabalho. E as CIPAs devem monitorar isso? Com certeza. E as multas são altas, se isso não ocorre. Então, realmente, o Ministério do Trabalho ele tem se preocupado bastante com o ruído e com a saúde auditiva do trabalhador. Doutor Paulo, muitas pessoas reclamam de chiados no ouvido depois de uma certa idade. Às vezes zumbido que parece uma sirene, zumbido que parece uma panela de pressão, zumbido que parece um grilo. Enfim, tem uma variedade aí muito grande, né, de zumbidos. O que é isso? Quando ele surge, aquele incômodo, ele pode ter vários tipos, né? O mais comum é aquele apito fininho, que você escuta incomodando. Semelhante é quando você chega de um som alto, de uma festa, você escuta aquilo. Imagina aquilo o dia todo, o tempo todo. É um estado que merece ser investigado. Outros ruídos podem ser das articulações, tá certo? Da mandíbula. A gente tem que primeiro descobrir que tipo de ruído é esse, há quanto tempo ele está instalado e que doenças estariam associadas. É feita toda uma investigação, desde a audiometria, exames elétricos, exames de pressão, de reflexos. Depois de você descobrir, é que o otorrinolaringologista vai propor uma terapêutica ou o fonoaudiólogo também colocar próteses auditivas que inibem, que mascaram esse ruído. Então, tem as duas possibilidades.
Mas antes ele tem que ser bem diagnosticado, que ele pode significar desde um tumor a um incômodo passageiro, provisório, que a pessoa não vai ser tão penalizada com esse sintoma, mas merece investigação. Doutora Cristiane, o teste vestibular ele é feito para detectar labirintite e é feito através do ouvido, né, em parte, né, através do ouvido. E a pergunta que eu traria é, que relação labirintite teria com o aparelho auditivo? Então, mais uma vez, eu vou passar a palavra para o professor Paulo, que ele está desenvolvendo um projeto belíssimo lá na universidade, né, de reabilitação vestibular ou labiríntica. Ele vai esclarecer sobre esse assunto. Eles são irmãos gêmeos, né? Vizinhos, colegas. O labirinto, que dá a sensação de equilíbrio e postura, junto com a audição. É a mesma águazinha que percorre um, percorre o outro. Então, muitas doenças que pegam a audição também pegam o labirinto. Muitas drogas que irritam um, irritam o outro. Muitos vírus agridem um, agridem o outro. Então, quando a pessoa tem esse distúrbio de equilíbrio, mais uma vez, a gente tem que descobrir se ele é do lado de fora ou se ele é dentro da cabeça da gente, dentro do cérebro. Depois de diagnosticado, a medicina com o otorrino pode medicar, pode fazer cirurgias, pode fazer muitas intervenções para tentar resolver o problema. Em paralelo, pode ser feito também o quê? Um estímulo para esse labirinto reagir. Porque imagine, a gente tem um equilíbrio para cá e um equilíbrio para cá. Se um lado estiver trabalhando menos, eu vou ter o quê? Sensação de vertigem. Então, eles têm que trabalhar igual. Isso pode ser feito em estimulação. Primeiro um diagnóstico para saber exatamente onde é o problema, qual é o canal, ou se é no nervo ou se é no cérebro. Depois, a equipe multidisciplinar, porque ele afeta também muitas emoções, a pessoa fica insegura de sair de casa, de trabalhar. Aí vem a parte psicológica, emocional. Ele precisa de uma fisioterapia para fortalecer essa musculatura e ter equilíbrio. Ele precisa de orientações de nutrição, principalmente, para mudar essa alimentação. Precisa de um geriatra acompanhando e gerenciando isso. É realmente uma equipe interdisciplinar. Eu nem lembro de todos de uma vez só, mas é preciso ser feito. No intervalo, vocês estavam falando que as pessoas colocam muitas coisas no ouvido quando são acometidas por uma doença. Eu estava imaginando aqui que tratam esse ouvido como se fosse um ninho, não um ninho de pássaros, mas um ninho de rato, né? Onde entra tudo, entra todo tipo de porcaria. Poderia falar um pouco para a gente sobre essas experiências que são típicas de uma cultura equivocada, não é, doutora? Exatamente. Cristiane? Na verdade, eu já recebi muitos bebês para fazer uma avaliação auditiva de rotina e muitas vezes quando eu perguntava à mãe, a mãe sempre, assim, ela falava que em algum momento aquele bebê, por estar chorando muito, ela achava que ele estava com dor de ouvido, né? Mas nunca procurou um médico, nem um posto de saúde, nem nada. Então, por conta própria, e também é muito cultural nosso, nos nossos interiores, a questão de colocar leite materno, leite do peito no ouvido do bebê, óleo, sumo de plantas, folhas, caule de arruda, tantas coisas que colocam no ouvido do bebê e da criança. Então, assim, a gente realmente contraindica totalmente essa prática e que eu já vi várias coisas nos ouvidos dos bebês. Antes de fazer o exame, testar a orelhinha, a audiometria, a gente coloca uma luzinha no ouvido e vê como está dentro do ouvido. E eu já me deparei com diversas situações, assim, bem assim, interessantes. Eu nunca imaginei que as mães fossem capazes de colocar tanta coisa no ouvido daquela criança, né? Mas o ideal realmente é buscar um médico para ter essa confirmação se há uma doença no ouvido, se o bebê está com otite, está com dor de ouvido, e realmente buscar um especialista e não se aventurar e colocar tudo no ouvido. Já chegando no final do programa, doutora Erideise, quais são as suas orientações assim, para um fechamento até do programa de hoje, para que as pessoas elas tratem melhor o seu aparelho auditivo, para que elas se poupem de adquirir uma perda auditiva durante suas vidas? Minha orientação aí seria por faixa etária. Na criança e no bebê, aí seria o olhar da mãe e da escola. Eu acho que é a primeira etapa, para que se dê um diagnóstico precoce. Principalmente sabendo que antes dos 2 anos de idade, depois, se fizer a reabilitação, você vai adquirir a audição e a comunicação de uma forma perfeita. Depois dos 5 anos de idade, fazendo implante coclear, a dificuldade de comunicação vai ser maior e de se adquirir a linguagem.
No adolescente, tentar diminuir a intensidade dos ruídos a que o adolescente está exposto. Com relação ao mercado de trabalho, então aí dos 20 aos 40 anos, evitar os excessos de cigarro, poluentes em geral, do ambiente e o ruído excessivo. E no idoso, realmente, tentar ter uma vida sadia alimentar, cuidar da hipertensão, diabetes e todas as doenças. E caso note que a audição está diminuindo, já que não dói, você vai tendo a privação social, procurar realmente um serviço onde haja o médico e faça a reabilitação, use aparelho. O óculos é muito mais feio do que o aparelho auditivo. Então, para o idoso, eu digo, não seja discriminatório, não tenha vergonha de usar o aparelho. Tenha vergonha, sim, de não escutar, de não se comunicar e de não ser feliz. Então, essa é a minha mensagem. Tá certo? A gente agradece a sua participação, doutora Erideise. Doutora Cristiane, obrigado também pela sua participação. Muito obrigada. Eu acho que, assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa. A surdez é um tema, assim, muito importante no nosso estado, não só no Brasil, mas no estado de Pernambuco. Eu acho que a falta de informação é a nossa maior dificuldade. Doutor Paulo, obrigado também. Eu acho importante também, quando a gente diz a uma mãe, seu filho é surdo, a gente dá o leque de opções, que ela também pode escolher a Libras como uma base educacional, ou aprender a Libras e também a falar, ou colocar o implante, ou colocar a prótese. É importante que o profissional mostre todas as opções para essa família. Ok, então muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.